Capítulo 15. Um convite por carta. Quando acordei no dia seguinte, 9 de novembro, havia dormido um longo sono de 12 horas. Como de costume, Conselho apresentou-se para saber como o patrão passará a noite e oferecer-lhe seus serviços. Deixará seu amigo canadense dormindo como um homem que jamais tivesse feito outra coisa na vida. Permiti que o bom rapaz tagarelasse à vontade, mas não falei muito. Preocupava-me a ausência do Capitão Nemo durante nossa sessão da véspera, e eu esperava revê-lo aquele dia. Vesti novamente meus trajes de biço, matéria-prima que voltou a suscitar reflexões de Conselho. Informei-lhe que aquela roupa era confeccionada com os filamentos lustrosos e sedosos com que se prendem aos rochedos os jamoniaus, espécie de conchas muito abundantes nas praias do Mediterrâneo. Antigamente faziam-se com eles belas fazendas, meias, luvas, pois, além de macios, aqueciam. A tripulação do Nautilus podia então vestir-se por uma pechincha, sem nada pedir nem aos algodoeiros, nem aos carneiros, nem aos bichos da seda terrestres. Depois de me vestir, fui até o grande salão, que encontrei deserto. Mergulhei no estudo dos tesouros de conquiliologia expostos sob as vitrines. Percorri também vastos herbários, abarrotados com raríssimas plantas marinhas, as quais, embora secas, conservavam suas cores admiráveis. Em meio àquelas valiosas hidrófitas, notei cladóstafos verticilados, padinas pavônicas, uvas com folhas de parreira, calitâmeos graníferos, delicados cerâmeos com matizes escarlates, semelhantes a chapéus de cogumelos bem achatados e por muito tempo classificados entre os zoófitos, além de uma bela amostra de sargassos. O dia transcorreu sem que eu tivesse a honra da visita do Capitão Nemo. As escotilhas do salão permaneceram fechadas. Talvez não quisessem nos saturar com aquelas maravilhas. O curso do Nautilus foi mantido em leste-nordeste, a velocidade, a 12 milhas, a profundidade, entre 50 e 60 metros. No dia seguinte, 10 de novembro, mesmo abandono, mesma solidão. Não vi ninguém da tripulação. Ned e Conselho passaram a maior parte do dia comigo, igualmente intrigados com a inexplicável ausência do capitão. Aquele homem singular estaria doente? Pretenderia alterar seus planos a nosso respeito? Por outro lado, lembrava Conselho, gozávamos de inteira liberdade e éramos educada e generosamente alimentados. Nosso anfitrião respeitava os termos de seu tratado. Não podíamos nos queixar, sem falar que a própria singularidade de nosso destino reservava-nos tão belas compensações que ainda não tínhamos o direito de renegá-lo. Naquele dia iniciei o diário de minhas aventuras, o que me permitiu narrá-las com escrupulosa precisão, e, detalhe curioso, escrevi-o num papel fabricado com zostera do mar. Na madrugada do dia seguinte, 11 de novembro, o ar fresco injetado no Nautilus indicou-me que havíamos emergido a fim de renovar as provisões de oxigênio. Dirigi-me à escada central e subi até a plataforma. Eram 6 horas. Encontrei o tempo nublado e o mar escuro, mais calmo, quase liso. O Capitão Nemo, como eu desejava, apareceria, não vi senão um timoneiro, aprisionado em sua casinhola de vidro. Instalado na protuberância formada pelo casco do escaler, aspirei deliciado as emanações da maresia. Pouco a pouco, a neblina se desfez sob a ação dos raios solares. O astro radioso despontava do horizonte oriental. Sob seu olhar, o mar inflamou-se como um rastilho de pólvora. As nuvens, espalhadas nas alturas, ganharam tonalidades vivas, repletas de sutilezas, e várias línguas de gato anunciaram vento para todo o dia. Mas qual era o poder do vento diante do Nautilus, que mesmo as tempestades eram incapazes de assustar? Achava-me eu, portanto, a admirar a aurora esplêndida tão alegre e revigorante, quando ouvi alguém subir à plataforma. Já me preparava para saudar o Capitão Nemo, mas foi seu imediato, a quem eu vira durante a primeira visita do capitão, que apareceu. Caminhou pela plataforma, ignorando minha presença, e com um poderoso binóculo esquadrinhou o horizonte minuciosamente. Feito isso, aproximou-se do alçapão e pronunciou uma frase cujos termos apresento-lhes a seguir. Decorei-a, pois a cada manhã ela era repetida em condições idênticas. Era assim concebida. Nautron respoc lorni virch. Depois de pronunciar estas palavras, o imediato tornou a descer. Julgando que o Nautilus continuaria sua viagem submarina, dirigi-me ao alçapão e voltei à minha cabine pelas coxias. Assim passaram-se 5 dias, sem que a situação se alterasse. Todas as manhãs, eu subia até a plataforma. A mesma frase era pronunciada pelo mesmo indivíduo. O Capitão Nemo não aparecia.
Estava resignado a não tornar a vê-lo, quando, em 16 de novembro, ao entrar no meu quarto com Nelly Conselho, encontrei sobre a mesa um bilhete a mim dirigido. Abri-o com mão impaciente. Estava escrito numa letra franca e clara, mas com arabescos góticos que lembravam caracteres alemães. O bilhete fora escrito nos seguintes termos: Senhor Professor Aronnax. A bordo do Nautilus. 16 de novembro de 1867. O Capitão Nemo convida o Professor Aronnax para uma caçada a ser realizada amanhã de manhã em suas florestas da Ilha Crespo. Ele espera que nada impeça o ilustre professor de comparecer, e verá com prazer seus companheiros juntarem-se a ele. O comandante do Nautilus. Capitão Nemo. Uma caçada! Exclamou Ned. E nas florestas da Ilha Crespo? Acrescentou o Conselho. Quer dizer que esse indivíduo pisa em terra firme? Alfinetou Ned Land. Isso me parece inquestionável, disse eu, relendo o bilhete. Nesse caso, temos de aceitar, replicou o canadense. Quando pisarmos em terra firme, veremos o que fazer. Aliás, não será nada mal comer uns nacos de caça fresca. Sem procurar equacionar o que havia de contraditório entre o horror manifesto do Capitão Nemo pelos continentes e ilhas e seu convite para uma caçada florestal, limitei-me a responder. Vejamos primeiro em que consiste a Ilha Crespo. Consultei o planisfério e, a 32 graus 40 de latitude norte e 167 graus 50 de longitude oeste, identifiquei um recife avistado em 1801 pelo Capitão Crespo, o qual os antigos mapas espanhóis denominavam Roca de La Plata, isto é, Rocha de Prata. Estávamos então a cerca de 1.800 milhas de nosso ponto de partida, e o curso ligeiramente alterado do Nautilus empurrava para sudeste. Mostrei aos meus companheiros aquele rochedo perdido no meio do Pacífico Norte. Se o Capitão Nemo às vezes se arrisca a ir à terra, comentei, pelo menos escolhe ilhas literalmente desertas. Ned Land balançou a cabeça sem responder e, em seguida, Conselho e ele saíram. Após o jantar, servido por um comissário mudo e impassível, adormeci, não sem certa preocupação. No dia seguinte, 17 de novembro, ao despertar, percebendo que o Nautilus achava-se completamente imóvel, me vesti às pressas e entrei no grande salão, onde o Capitão Nemo estava à minha espera. Levantou-se, cumprimentou e convidou-me a acompanhá-lo. Como não fez nenhuma alusão à sua ausência durante aquela semana, abstive-me de comentar o fato, respondendo simplesmente que eu e meus companheiros estávamos prontos. Contudo, capitão, acrescentei, eu me permitiria fazer-lhe uma pergunta. Faça, professor Aronnax, e, se puder respondê-la, responderei. Muito bem, capitão, o que leva o senhor, que cortou todas as relações com a terra, a possuir florestas na Ilha Crespo? Professor, respondeu o capitão, as florestas que possuo não requerem do sol nem seu calor nem sua luz. Nem os leões, nem os tigres, nem as panteras, nem qualquer outro quadrúpede as frequentam. Só eu as conheço. Para crescerem, elas precisam de minha intervenção. Não são florestas terrestres, são florestas submarinas. Florestas submarinas! E exclamei. Sim, professor. E pretende levar-me até lá? Precisamente. A pé. E sem se molhar. Caçando? Caçando. Fuzil em punho? Fuzil em punho. Fitei o comandante do Nautilus com uma expressão nada lisonjeira para sua pessoa. É inegável, ele não está regulando, pensei. A crise durou uma semana e persiste. Pena. Preferia o excêntrico a louco. Esse pensamento estava escrito em meu semblante, mas o Capitão Nemo limitou-se a fazer um sinal para que eu o seguisse, o que fiz como homem resignado. Chegamos ao refeitório, onde o almoço estava servido. Professor Aronnax, voltou o capitão, peço-lhe que não faça cerimônia. Conversaremos durante a refeição. A propósito, se lhe ofereci um passeio na floresta, não afirmei que havia um restaurante lá. Almoce então, sabendo que provavelmente só jantará bem tarde. Não me fiz de rogado. Os pratos compunham-se de diversos peixes e rodelas de olotúrias, excelentes zoófitos, guarnecidos por apetitosas algas, como a porfiria lacianata e a laurentia pinnateida. A bebida consistia numa água cristalina, a qual acrescentei algumas gotas de um licor fermentado, extraído, segundo o método do Kanchak, da alga conhecida como Rhodymenia espalmada. O Capitão Nemo, depois de uns instantes de silêncio, continuou.
Professor, quando o convidei para caçar em minhas florestas de Crespo, o senhor julgou-me contraditório. Quando lhe disse tratar-se de florestas submarinas, julgou-me louco. Professor, nunca devemos julgar os homens levianamente. Mas, capitão, creia-me. Escute-me e veja se pode me acusar de loucura ou contradição. E estou escutando. Professor, o senhor sabe tão bem quanto eu que o homem pode viver sob a água com a condição de carregar consigo sua provisão de ar respirável. Nas obras submarinas, o operário, protegido por um traje impermeável e com a cabeça aprisionada numa cápsula de metal, recebe o ar do exterior por meio de válvulas compressoras e reguladores de vazão. É o mecanismo dos escafandros, eu disse. Com efeito. Porém, em tais condições, o homem perde a liberdade. Está conectado à válvula que lhe envia o ar por um tubo de borracha, verdadeira corrente que prende o homem à terra. Se nos víssemos dependentes do Nautilus dessa forma, não iríamos longe. E como permanecer livre? Perguntei. Adotando o aparelho Rockwell de Nairose, 81 imaginado por dois compatriotas seus, mas que aperfeiçoei para uso pessoal e que lhe permitirá arriscar-se, nessas novas condições fisiológicas, sem que seus órgãos se vejam afetados. Compõe-se de um reservatório de metal bem grosso, no qual armazeno ar a uma pressão de 50 atmosferas. Esse reservatório prende-se às costas por meio de suspensórios, como uma mochila de soldado. Sua parte superior forma uma caixa, da qual o ar, mantido por um mecanismo de Foley, só escapa em sua pressão normal. No dispositivo Rockwell, tal como é geralmente empregado, dois tubos de borracha, partindo dessa caixa, desembocam numa espécie de pavilhão que aprisiona o nariz e a boca do mergulhador, um serve para a introdução do ar expirado, o outro para a saída do ar expirado, e é a língua que veda um ou outro, conforme as necessidades da respiração. Todavia, como enfrento pressões consideráveis no fundo dos mares, fui obrigado a adotar uma esfera de cobre para a cabeça, como nos escafandros, e é nessa esfera que saem os dois tubos inspiradores e expiradores. Perfeitamente, Capitão Nemo, mas o ar que o senhor armazena deve esgotar-se muito rápido, e, uma vez que ele não contém mais de 15% de oxigênio, acaba por se tornar irrespirável. Sem dúvida, mas como lhe disse, professor Aronnax, as válvulas do Nautilus permitem-me armazená-lo a uma pressão considerável, e, nessas condições, o reservatório do aparelho está apto a fornecer ar respirável por 9 ou 10 horas. Não tenho mais nenhuma objeção a fazer, respondi. Minha única pergunta, capitão, é em como consegue iluminar sua rota no fundo do oceano? Com o dispositivo Ruhmkorff, professor. Enquanto o primeiro é usado nas costas, o segundo é preso ao cinto. Compõe-se de uma pilha de Bunsen que aciono não com bicromato de potássio, mas com sódio. Uma bobina de indução recolhe a eletricidade produzida e a dirige para uma lanterna dotada de uma engrenagem especial, isto é, uma serpentina de vidro contendo apenas um resíduo de gás carbônico. Quando o aparelho está ligado, o gás torna-se luminoso, fornecendo uma luz fria e contínua. Assim equipado, respiro e vejo. Capitão Nemo, o senhor dá respostas tão esmagadoras às minhas objeções que não ouso mais duvidar. Ainda assim, embora naturalmente obrigado a aceitar os dispositivos Rockwell e Ruhmkorff, ainda alimento certas reservas quanto ao fuzil com que pretende nos armar. Observo que não é um fuzil a pólvora, respondeu o capitão. Seria por acaso um fuzil a ar? Naturalmente. Como quer que eu fabrique pólvora a bordo, sem salitre, enxofre ou carvão? Além disso, acrescentei, para atirar sob a água, num meio 850 vezes mais denso que o ar, seria preciso vencer uma resistência considerável. Esta não seria uma razão. Existem certos canos, aperfeiçoados depois de Fulton pelos ingleses Philippe Collins e Burley, pelo francês Fourcy e o italiano Landi, dotados de um sistema particular de vedação e, portanto, capazes de atirar sob tais condições. Mas repito, sem pólvora, substituía-a por ar altamente comprimido, que as válvulas do Nautilus me fornecem em abundância. Mas esse ar deve esgotar-se muito rápido. Sim, mas tenho meu reservatório Rockwell, capaz de fornecê-lo em caso de necessidade. Basta para isso uma torneira especial. Aliás, professor Aronnax, verá com seus próprios olhos que, durante essas caçadas submarinas, não fazemos grande consumo nem de ar nem de balas. Parece-me, porém, que nessa semi-escuridão, em meio a esse líquido excessivamente denso com relação à atmosfera, o alcance do disparo não deve ser grande, e este, dificilmente mortífero. Professor, com esse fuzil, ao contrário, todo disparo é mortífero, e, quando o animal é atingido,
por mais levemente que seja, cai fulminado. Por quê? Porque não são balas comuns que esse fuzil dispara, mas pequenas cápsulas de vidro, inventadas pelo químico austríaco Leniebrock, das quais possui um estoque considerável. Essas cápsulas, revestidas por uma grade de aço, e tornando-se mais pesadas com uma pitada de chumbo, são autênticas garrafas de leite em miniatura, dentro das quais a eletricidade é submetida a uma pressão elevadíssima. Implodem ao menor toque, e o animal, por mais robusto que seja, cai morto. Acrescento que essas cápsulas são de pequeno calibre e que a carga de um fuzil comum poderia conter até 10. Não discuto mais, respondi, saindo da mesa, e só me resta pegar meu fuzil. Aliás, aonde o senhor for, irei. O capitão Nemo conduziu-me até a popa do Nautilus, e, ao passar em frente à cabine de Nelly Conselho, chamei meus 2 companheiros, que nos seguiram imediatamente. Chegamos a um compartimento localizado no costado, perto da casa de máquinas, onde deveríamos vestir nossos trajes de passeio.